Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Campanha de divulgação do Consolador prometido, por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pelos emissários do Senhor, apontando-nos rumo à nova era. Leitura e estudo da primeira obra básica da codificação espírita, intitulada O Livro dos Espíritos, conteúdo de revelação, extrato de respostas psicografadas a diversos médiuns, pela espiritualidade superior, quando inquirida por Allan Kardec, publicado em 1857, em Paris, França. Exame da segunda parte, denominada Mundo Espírita ou dos Espíritos, perguntas de números 541 a 548, do capítulo 9, Intervenções dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo: Os Espíritos durante os combates. Pergunta de Kardec, número 541. Durante uma batalha, há espíritos assistindo os combates e amparando cada um dos exércitos. Resposta dos espíritos: sim, e que lhes estimulam a coragem. Nota de Kardec: os antigos figuravam os deuses, tomando o partido deste ou daquele povo. Esses deuses eram simplesmente espíritos, representados por alegorias. Pergunta de Kardec, número 542. Estando, numa guerra, a justiça sempre de um dos lados, como pode haver espíritos que tomem o partido dos que se batem por uma causa injusta? Resposta dos espíritos: bem sabes haver espíritos que só se comprazem na discórdia e na destruição. Para esses, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco os preocupa. Pergunta de Kardec, número 543. Podem alguns espíritos influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Resposta dos espíritos: sem dúvida alguma. Podem influenciá-lo nesse sentido, como com relação a todas as concepções. Pergunta de Kardec, número 544. Poderiam maus espíritos suscitar-lhes planos errôneos, com o fim de levá-lo à derrota? Resposta dos espíritos: podem, mas não tem ele o livre-arbítrio. Se não tiver critério bastante para distinguir uma ideia falsa, sofrerá as consequências e melhor faria se obedecesse, em vez de comandar. Pergunta de Kardec, número 545. Pode, alguma vez, o general ser guiado por uma espécie de dupla vista, por uma visão intuitiva, que lhe mostre de antemão o resultado de seus planos? Resposta dos espíritos: isso se dá frequentemente com o homem de gênio. É o que ele chama inspiração, e o que faz que obre com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem, os quais se aproveitam das faculdades de que o veem dotado. Pergunta de Kardec, número 546. No tumulto dos combates, que se passa com os espíritos dos que sucumbem? Continuam, após a morte, a interessar-se pela batalha? Resposta dos espíritos: alguns continuam a interessar-se, outros se afastam. Nota de Kardec: dá-se, nos combates, o que ocorre em todos os casos, de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido, e como que atordoado.
julga não estar morto? Parece-lhe que ainda toma parte na ação. Só pouco a pouco, a realidade lhe surge. Pergunta de Kardec, número 547. Após a morte, os espíritos, que como vivos se guerreavam, continuam a considerar-se inimigos, e se conservam encarniçados uns contra os outros. Resposta dos espíritos. Nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que, nos primeiros instantes depois da morte, ainda odeie o seu inimigo, e mesmo o persiga. Quando, porém, se lhe restabelece a serenidade nas ideias, vê que nenhum fundamento há mais para sua animosidade. Contudo, não é impossível que dela guarde vestígios mais ou menos fortes, conforme o seu caráter. Contra a pergunta de Kardec, número 547-A. Continua a ouvir o rumor da batalha. Resposta dos espíritos. Perfeitamente. Pergunta de Kardec, número 548. O espírito que, como espectador, assiste calmamente a um combate, observa o ato de separar-se a alma do corpo. Como é que esse fenômeno se lhe apresenta à observação? Resposta dos espíritos. Raras são as mortes verdadeiramente instantâneas. Na maioria dos casos, o espírito, cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido, não tem consciência imediata desse fato. Somente quando ele começa a reconhecer a nova condição em que se acha, é que os assistentes podem distingui-lo, a mover-se ao lado do cadáver. Parece isso tão natural, que nenhum efeito desagradável lhe causa a vista do corpo morto. Tendo-se a vida toda concentrado no espírito, só ele prende a atenção dos outros. É com ele que estes conversam, ou a ele é que fazem determinações. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo, de subtítulo: dos pactos. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.